Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo pra alguém para bater um papo, fazer uma entrevista, e a conversa de hoje é com o Evandro Fiotti. O Fiotti é empresário, músico, produtor cultural. Talvez você conheça ele como o irmão do Emicida, ou então como o empresário do Emicida. Bom, junto com o Emicida, o Fiotti fundou o Laboratório Fantasma e há 10 anos vem trabalhando com música e moda em um trampo que mexeu nas estruturas dessas duas indústrias, um trampo revolucionário aí para dizer o mínimo. Essa história de sucesso era para ser o foco da nossa conversa, mas como o papo foi gravado na antevéspera do primeiro turno das eleições, acabou que a gente sentou mais para conversar sobre política, seja a política eleitoral, cultural, a política do nosso dia a dia. Então é uma conversa que apresenta menos o Fiotti do que eu gostaria, mas apresenta o ponto de vista político de um dos principais agentes culturais da última década, certamente. Então é isso. Não quero nem enrolar muito não, vamos logo pra conversa que tá muito interessante. Antes disso, eu só quero destacar que Telefonemas é diálogo, é conversa, como eu acabei de repetir, e por isso conta com a participação de vocês. Sempre conta com a participação de vocês. Pra falar com a gente é bem simples, você usa a hashtag Telefonemas lá no Twitter, ou manda e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Eu vou deixar as infos aí na descrição e conto com a participação de vocês, que aí na próxima edição eu leio a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, o que for. Escreve pra gente, certinho? Então bora pro papo. Com vocês, Evandro Fiotti. Tá com as eleições aí pra acontecerem, você tá super ativo escrevendo sobre. Eu queria não falar exatamente de política eleitoral, talvez, mas de perspectiva, assim, sabe? Que você trouxesse sua perspectiva. Você tá trabalhando bastante, você falou, mas seu trabalho envolve falar com muita gente, andar bastante por aí. O que você tá sentindo, assim, nas conversas das pessoas? Qual que é o clima aí do momento? Eu acho que o clima, ele vem acompanhando um pouco esse disparate que o Brasil teve nos últimos, pelo menos, 5 anos aí, né, desde as manifestações confusas de 2013, que nasce com uma pauta legítima, da sociedade cobrando o governo por questões justas, mas que de certa forma os meios de comunicação conseguem se apropriar desse discurso e colocar mais uma vez o povo contra o povo, e de certa forma isso foi avançando de uma maneira não racional por parte da população, né, que foi sendo conduzida por esse processo, e isso depois culminou numa eleição de 2014 já bem dividida, né? Onde os candidatos, de certa forma, já rolou uma grande separação do país, como se tivessem que ser todos iguais, né? Não se permitindo essa contemplação das diferenças, na verdade, né? Do respeito, na verdade, eu acho que isso é o que mais vem prejudicando o Brasil. E a minha concepção, em 2014 já foi um ano bem exaustivo, né? Para todo mundo, politicamente falando. E eu, na minha concepção, 2018 seria um ano de uma eleição mais acalorada ainda, e está sendo. Só que no meio disso eu não previa o golpe institucional que a gente tomou logo, enfim, com esse movimento que começou ali na sequência das eleições e que começou a ser realmente encaminhado já no mês de fevereiro de 2015, março de 2015, começou realmente a guinada efetiva para o golpe mesmo, né, com o Congresso sabotando com a oposição sabotando o governo, né? Com a Dilma não querendo mais ceder a nada também, se isolando completamente na liderança política do país também. Talvez tenha na minha cabeça, sobretudo depois da votação do impeachment também, que essa situação também foi uma situação onde ficou insustentável até para ela, no sentido de ceder aos conchavos dos políticos todos envolvidos em caso de corrupção, né? Que foi depois desvendado muita coisa na sequência. Então, eu acho que o Brasil hoje, ele basicamente, enquanto ser humano, as pessoas, né, nós enquanto brasileiros, no meu jeito de ver, estamos há 5 anos, 4 anos aí, eu diria que 2014 para cá foi mais complexo, eu diria 4 anos extremamente pesados e quase que muitas horas perdidas em cima desse tema, e na verdade a decisão que a gente... Lógico que existe uma obrigação de acompanhamento político, um acompanhamento das pautas, isso é legítimo, é obrigação da sociedade, mas ao mesmo tempo o fato de não terem respeitado a vontade da maioria da população brasileira também colocou a gente numa situação onde a gente está há 4 anos discutindo política exaustivamente sobre uma situação a qual a gente já tinha escolhido qualquer rumo que
queria para o país, né? Independente de ser o rumo certo ou o rumo errado. A população escolheu um rumo e isso deveria ter sido respeitado. E não foi respeitado, e isso fez com que a gente psicologicamente ficasse desgastado, né? Eu me sinto psicologicamente desgastado hoje porque eu não quero falar tanto de política, mas eu acordo pensando em política, a primeira coisa que eu vejo no trabalho, nas rodas de amigos, na roda, quando chega até os inimigos também, os assuntos são... então fica realmente sem saída, né? Humanamente, né? Psicologicamente, e não deveria ser dessa maneira, né? Agora eu tô pensando assim muito no dia seguinte. Acho que a gente tá gravando isso na sexta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter segundo turno, se vai acabar agora. Tem umas perspectivas bem de que talvez acabe no primeiro turno da eleição. Mas eu acho assim, não sei se você concorda comigo, talvez a perspectiva daqui pra frente, como você falou mesmo, nos últimos 4 anos isso se manteve de certa forma. Então acho que assim, pro ano que vem ou pros próximos meses, você acha que muda muita coisa, assim, mesmo que o Bolsonaro não ganhe, por exemplo? Eu acho que radicalmente não muda, independente de Bolsonaro não ganhar, porque uma coisa é fato, a gente tem entre 30% e 50% de pessoas que estão 100% insatisfeitas com a classe, com o fazer político, estão desinteressadas do tema. E essas pessoas, boa parte foram cooptadas por esse pensamento fascista e extremista e se sentem de alguma maneira representados nas falas do Bolsonaro. Isso já é uma realidade, independente de qualquer coisa. Então, assim, por mais que eu acho que ele não vai ganhar no primeiro turno, eu acho que a estratégia dele de não colocá-lo nos debates foi numa certa maneira para poupar a imagem dele pela ignorância dele mesmo, né, de não estar preparado para assumir um cargo como esse. Mas eu acho que isso realmente, de certa forma, vem dando certo porque os eleitores dele, as pessoas que estão decididas a votar nele, não estão a fim de raciocinar também sobre o que seria melhor para todos. Então, assim, ele ganhando, a gente vai ter um país dividido, porque a gente tem também quase 50% de pessoas que não querem que ele assuma o poder. Para mim, isso é claro. Só que são pessoas que vão respeitar mais o caminho democrático, né? Ele perdendo, a gente ainda tem aí também quase 50%, né? Que a gente fala que, sei lá, hoje ele tá com 30 e poucos de intenção de voto, mas tem os brancos, os nulos e os eleitores dos outros candidatos também que não se sentiriam representados pela pauta dele. Então, o país realmente está 100% dividido. Então, isso não vai ser resolvido da noite para o dia, né? Eu imagino que o Brasil volte a prosperar. Eu acho que pelo menos lá para 2025, por aí. Eu acho que não vai ser não vai ser uma transição imediata, né? Não vai ser uma transição rápida porque eles aprovaram pautas extremamente prejudiciais para a população. A gente está com... o índice de desemprego em 2014 era 4,8, né? A gente hoje está com 14 milhões de pessoas desempregadas. De desemprego no último ano de governo Dilma, se eu não estou enganado, foi um dos melhores dos últimos 20 anos, cara, tá ligado? Em compensação, a quantidade de desempregados que a gente que essa política econômica reacionária e golpista conseguiu produzir, quase triplicou, se eu não me engano, o número de desempregados, né? Então, isso não vai ser um ajuste rápido de ser feito, né? Essa criação de postos de emprego e tal. Isso vai levar uns 4, 5 anos. E confunde assim, né? Porque o emprego formal meio que... São várias crises ao mesmo tempo, né? É muito complicado. Eu particularmente isso, né? Acho que a reforma trabalhista era necessária assim, mas não desse jeito, entendeu? Sim, ela teria que modernizar, né? Não regredir. Modernizar no sentido de que também, assim, eu não sou... desse lado do PT, por exemplo, dos sindicalistas, eu discordo frontalmente, tá ligado? Eu acho que as relações de trabalho mudaram dos anos 80 para 2018, tá ligado? As relações de trabalho mudaram. Sim. Tem pessoas que gostam realmente de trabalhar home office, tem pessoa que não quer ser CLT, que prefere ser contratado, terceirizado mesmo. Eu sou empresário, eu sei disso, tá ligado? Sim, esse é o seu dia a dia, né? Não, e o que é pior pra mim, tem muito sindicato, enquanto empresário eu sei disso, tem muito sindicato que a gente necessita conversar pra fechar acordos, pra contratar as pessoas, e eles nem atendem. E aí o que é pior de tudo pra mim, que aí é que eu não defendo mesmo esse pensamento, sobretudo de parte da esquerda do PT,
CLT. Os sindicatos, na verdade, eles deveriam ser pagos pelos colaboradores se eles quisessem pagar, e não como obrigatoriedade, entendeu? Eu discordo um pouco dessa linha de raciocínio hoje, né? Eu acho que no passado ela já foi essencial, mas eu acho que hoje as relações de trabalho, elas mudaram, mas daí também, a você fazer uma reforma trabalhista que basicamente coloca o Brasil nos anos... No século XIX? Aí também não dá, entendeu? Eu acho que realmente era necessário sim uma reforma, mas não essa reforma que foi feita do jeito que foi feita, tinha que ter sido discutida com o povo, até porque a corda mais fraca é realmente o trabalhador. O trabalhador, né? Da época que a empresa foi montada pra hoje, você acha que as conversas para melhoras diminuíram ou elas só aumentaram, só cresceram? Conversas assim, de relação trabalhista, de contrato mesmo, em coisas práticas do dia a dia mesmo. Pequenos ajustes a serem feitos. Eu comecei muito novo, né? Começou basicamente eu e meu irmão, só a gente mesmo fazendo tudo dentro da empresa. Eu não tinha nem conhecimento técnico, nem o básico quando eu comecei quando eu assumi essa responsabilidade de ser empresário, de ser empreendedor. Foi realmente, troquei o trabalho formal que eu tinha no McDonald's para assumir uma empresa, e depois é que eu fui me deparar com a responsabilidade que eu tinha adquirido, e foi quando eu falei pro Leandro, cara, eu vou ter que parar de fazer música agora, porque não vai dar conta de tomar conta de tudo isso, né? E as coisas foram se moldando, né? E eu acho que o auge, assim, econômico do Brasil nesses últimos governos do PT aí foram ali 2011, 2012, sabe? Eu acho que ali foi o auge, porque tinha tido um grande trabalho do Lula de regularizar muitos postos de trabalho, a criação da MEI, a junção dos impostos que vem lá de trás já, mas que foi oficializada, se eu não me engano, do governo dele com a questão do Simples Nacional. Então, quando eles falam dessas criações de postos de trabalho, na verdade, o que aconteceu no Brasil, teve sim criação de emprego, porque, enfim, criaram muitas universidades, institutos federais, mas teve também uma regularização das pessoas que existiam para o sistema, não recolher imposto, que passaram a existir, né? Porque a pessoa que estava no limbo, né? No sentido de não ser profissional CLT, mas também não ser um empreendedor, né? A gente está falando aí dos microempreendedores, das micro e pequenas empresas, né? Micro e pequenos prestadores de serviço que não recolhiam taxa e, de certa forma, para existir tinham que burlar o sistema 100%, né? Então, com essas adaptações que foram feitas, possibilitou um aquecimento da economia e do mercado de trabalho como um todo. Essa é a visão que eu tenho, tá? Analisando os dados, analisando até o que aconteceu com o nosso negócio mesmo. Então, eu acho que hoje o Brasil que a gente tem, ele é outro que foi construído naquele momento ali. Então, é momento da gente conversar outras coisas, né? Outro momento da luta, né? Se ela tivesse continuado no sentido de avanço, eu acho que era necessário sim uma conversa sobre a tal reforma trabalhista, mas de forma nenhuma do jeito que foi feito. E não seria reforma, né? Seria talvez mais, não sei nem se eu chamaria de reforma, mas talvez mais adequação, né? Mudar, atualização no sentido de entender se os interesses desse novo mundo, na verdade, né? Desse mundo globalizado, tecnológico, onde basicamente, se você trabalha da sua cama de casa, entendeu? Você pode fazer um trabalho, por exemplo, tem uma agência que é a Flag, né? A Flag é uma agência de publicidade onde os profissionais trabalham 100% home office, só vão trabalhar para companhia, assim, se necessário, quando tem reunião, quando tem que visitar cliente, entendeu? E isso, pelo que eu já conheço algumas pessoas lá e tal, pelo que eu percebo, é produtivo para a companhia, porque tem muitas mulheres, né, que têm filhos e tal, consegue trabalhar de casa, se organizar para isso e ao mesmo tempo estar com os filhos, né, e desfrutar um pouco mais da vida particular, mas também é bom para a empresa porque me parece que os funcionários também se sentem, de certa forma, mais motivados também a trabalhar, às vezes, dessa maneira aí. Deveria existir. A lei deveria nos ajudar também a construir passos nesse sentido, sabe? No sentido de essa leitura que muitas vezes esses burocratas dos sindicatos fazem, que não tem a ver com a realidade da execução do trabalho do dia a dia, sabe como é? Esse é o grande problema para mim. É um grupo de pessoas que muitas vezes
é mais uma briga entre os patrões e os empresários, tá ligado? Do que realmente o entendimento do que acontece no dia a dia. O que acontece de fato, né? De fato. Porque essa briga fica os sindicatos puxando a sardinha pro lado dos empresários, tem o sindicato patronal puxando a sardinha pro lado dos empresários também, mas todo mundo fala e ninguém se ouve. Essa não sei você, mas essa é a sensação que eu tenho, tá? A sensação não é que é necessário uma atualização sim das leis trabalhistas, de forma que elas possam refletir o que é o mundo globalizado em relação às relações de trabalho em 2018, tá ligado? Um mundo onde você tem esse tipo de profissional que muitas vezes vai desempenhar um ótimo trabalho da própria casa dele, outros que preferem realmente ter um trampo ali no escritório, tete a tete, dia a dia, e outros que só querem trabalhar esporadicamente, tá ligado? Fiote, sem querer, mudando um pouco de rumo na conversa, você é um cara que se posiciona publicamente e você manifesta seu apoio, por exemplo, ao PT, você foi visitar o Lula ali momentos antes da prisão. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre isso, assim. Primeiro, assim, se você puder confidenciar pra gente como que foi estar lá naquele dia, que história que conversa vocês tiveram, e o que você sente de se manifestar? Você sente que muita gente repudia isso, muita gente apoia? Quais são os 2 sentidos, assim, de se manifestar publicamente hoje? Porque a gente vem sentindo essa agressividade e tem gente que prefere ficar quieta, né, não falar nada porque não quer ouvir. Eu queria saber a sua perspectiva disso. Bom, primeiro falando sobre a presença lá no dia 7 de abril, cara, eu estudei, mesmo que fosse escola pública, eu estudei. As minhas formações, as minhas convicções são pautadas em base no que aconteceu no passado, no que eu vivo no presente, ou seja, o que eu estudei no passado, o que eu vivo no presente e o que eu não quero que se repita no futuro. E para mim, a forma como as coisas foram conduzidas nesse processo do Lula desde o começo foram injustas. Injusta do ponto de vista onde a gente viu um isolamento de outros partidos que tiveram tão envolvidos em escândalos de corrupção maiores, tá ligado? E tipo assim, cara, eu enquanto empresário, tá? Falando um chefe de Estado que ficou 8 anos 100% à frente e teve o cargo mais importante da nação, fazer tudo aquilo por causa de um apartamento no Guarujá, sei lá, acho que é 2 milhões de apartamento, 1 milhão e pouco. Deve ser por aí. Perto das propinas que a gente vê passando por aí todo dia, é muito pouco, cara, tá ligado? Então, isso já me soou com estranheza, pelo volume do negócio, né? E depois, a forma também como o Moro tocou o processo como um todo, né? Sem ter nenhuma prova cabível até hoje, né? A escritura não está no nome de nenhum familiar do Lula, o processo que ele montou não se sustenta, tá ligado? E você vê que faz parte de um roteiro, né, no sentido daquela eleição 100% polarizada de 2014, primeiro assim, 2013, onde rolaram aquelas manifestações, aí você tem a conversão da pauta dos 20 centavos para uma insatisfação política geral da sociedade e uma ignorância no sentido de quem eram os responsáveis pelo que acontecia naquele momento, né? Aí você vê o discurso quando a Dilma assume a frente, pede aquele discurso emergencial na televisão, ela vai lá e responde exatamente com as pautas, com os anseios do que a população gostaria de ouvir, só que a mídia manipula aquilo e transforma aquilo numa coisa completamente contra o governo e coloca a população contra o governo ali, né? E aí, o que acontece dali em diante é uma eleição de 2014 100% polarizada, uma direita que não conseguiu ganhar no voto para ter a liderança do país, né? E aí você tem o quê? Qual que é o caminho? Derruba a Dilma, inviabiliza a candidatura do Lula. Foi muito claro isso que aconteceu. Certo. Né, no roteiro inteiro. Então, cada vez foi ficando mais escrachado. Eu acho que até o fato do Haddad estar pau a pau ali, mesmo depois de toda essa malhação que o PT tomou, e o Haddad perdeu a eleição com certeza por conta do PT em 2016, por conta dessa malhação que rolou com o partido. Eu acho que isso mostra bem claro que a população, de certa forma, não que ela está 100% do lado do Lula, mas eu acho que mostra que a população não acha que o processo foi conduzido de maneira legítima, sobretudo quando a gente vê depois os áudios do Jucá, quando a gente vê Apple West falou que ia mandar matar pessoas, cara, claramente, tá ligado? E nada aconteceu, foi absolvido, né? Ele tinha imunidade, né? Mas tiraram ele de jogo e abafaram o caso, tá ligado? Se eu não me engano,
Total. Não sei se você tem... Sumiu, né? Eu acho que ele foi absolvido semana passada, eu acho, uma coisa assim. Ah, não acompanhei, mas ele tá em campanha, né? Então ele tá... provavelmente provavelmente vai ser eleito, né? E ele não foi pego pela ficha limpa, né? É curioso, né? Então não é esse processo, ele não foi justo para com a maior liderança política da eleição. Eu acho que o mais doido de tudo isso é o cara que tá mandando no Brasil tá preso. Eu acho que isso é o lance mais doido que se criou em cima da figura do Lula, que ninguém nunca vai conseguir apagar, tá ligado? Ele não criou isso, ele criou isso com uma relação com o povo que nenhum outro político tem. Nenhum outro conseguiu construir uma história de veracidade tão forte, tão verdadeira quanto a dele. Então, independente de qualquer coisa, isso deve ser respeitado, tá ligado? Porque o objetivo dos caras era prendê-lo e tirá-lo da eleição. Beleza, conseguiram. E a culpa ainda continua sendo do cara, tá ligado? Aconteça o que acontecer, as pesquisas indicavam que ele ia ganhar, né? Então, tão incompetente, mas tão incompetente que nem roubando eles conseguiram, eles tocaram fogo no país, claro. Tanto que eles criaram esse monstro que é o Bolsonaro, né? Pra mim, isso é o pior de tudo. E isso fica muito claro que as pessoas perceberam o roteiro do golpe quando você vê que o Geraldo Alckmin, por exemplo, nem sobe nem desce, ou seja, ele é um zero à esquerda para a população, tá ligado? E quando você vê que o PT, que era o partido que era para ter mais sido prejudicado pelo golpe institucional, é o país que tá indo aí para possivelmente quinto mandato. Se não for, tá perto de ir, independente de qualquer coisa. Tá foi ligado? A única figura política tradicional que sobreviveu. O PT é uma partido progressista da América Latina, cara, não dá pra apagar essa história da noite pro dia. Uma história única mesmo. Ligado? Porque a política, ela é uma relação construída entre a sociedade e a sociedade se sentiu representada. Isso não tem como apagar. A sociedade se sentiu. Pode ter parte dela. Isso uma coisa é fato, eles foram reeleitos 4 vezes, tá ligado? Foram reeleitos 4 vezes, esse elo foi construído, tá ligado? Então, existem boa parcela da população que continua se sentindo representado pelo que foi construído e quer que esse projeto retorne ao poder e, mesmo depois porque assim, o PSDB não sofreu nem 1% de perseguição que o Partido dos Trabalhadores sofreu. E ruiu, né? Não sofreu 1% e ruiu. Então, exato, e ruiu, sabe por que ruiu? Porque no roteiro que eles esqueceram que tinha uma eleição logo ali na frente, aliás, não esqueceram, na verdade, que eles acreditavam que as candidaturas de centro e direita iriam crescer com o roteiro que eles traçaram, mas aconteceu exatamente o contrário, porque possivelmente, na minha cabeça, eu acho que essa eleição, se não tivesse sido interrompida em 2016, eu acho que tinha uma grande chance de ser sim PSDB para voltar a governar o país. Eu acredito que ou ia ser o PSDB, eu acho que a Marina não cresceria, mas eu acho que o Alckmin ia ter grande força de ganhar essa eleição se não fosse isso. Porque muita gente já não queria que o PT voltasse, muita gente até progressista, e eu me incluo dentro dessas pessoas. Eu possivelmente só votaria no Alckmin se fosse o segundo turno, a depender contra quem fosse no primeiro turno, jamais, que eu não me sinto representado pelas pautas deles, mas ao mesmo tempo uma coisa é fato, eu não iria votar no Lula. Entendi. Tá ligado? Porque possivelmente quem iria sair ia ser o Haddad, talvez fosse o Haddad eu votasse nele, mas a chance da gente não votar no Lula, de muita gente da esquerda não votar no Lula, era grande. E eu acho que também eles iam ter construído uma narrativa mais verídica, né? O Alckmin ia sair, talvez, com o mesmo índice de aproveitamento o mesmo índice de aceitação que ele tinha em São Paulo, né? Que era grande, porque São Paulo é bem reacionário. Isso num cenário sem golpe, né? Você tá falando, né? Eu acho que no cenário sem golpe tinha uma grande chance deles vencerem essa eleição. Porque eu acho que o Bolsonaro não ia crescer tanto, porque esse discurso fascista foi construído em cima do golpe, sabe? E o fato do PSDB ter entrado, pode ver agora o discurso do Alckmin nos debates, ter sido até um discurso progressista, cara. Exato. Algumas vezes, só que ele tá completamente deslegitimado. O próprio filho do Bolsonaro outro dia tweetou pra ele lá, quando o Bolsonaro falou que se ele não ganhasse no primeiro turno, as eleições iam ser fraudulentas, o Alckmin se posicionou e o filho do Bolsonaro, em sequência, pegou o comentário do Alckmin e falou, quer dizer então que 2014 vocês acreditaram que foi, ou seja, porque te beneficiou naquele momento, foi, agora não é? Explica isso então. Então, tipo assim, ele perdeu completamente respaldo, né? Qualquer tipo de respaldo. Ele perdeu completamente o respaldo, porque realmente, desculpa, mas aí que é o que ia acontecer, né?
depois de você contestar o resultado das eleições de 2014, você entra nessa vala de incerteza realmente, e aí acontecem essas coisas, né? O outro lá, só quando ele foi deputado e ganhou várias vezes, ele nunca colocou a lisura do Isso processo né? em questão. Se ele ganhar, ele também não vai colocar, né? Agora, se ele perder, ele coloca em xeque o processo, né? Então eu acho um problema. Mas em relação a esse dia que eu tava lá com o Lula, ficou bem claro, pra mim foi a força política dele e a força dele enquanto ser humano, porque eu já tive, ano passado eu tive a oportunidade de ir num jantar com ele, e ele representa uma figura muito importante para mim, enquanto formação pessoal mesmo, enquanto inspiração mesmo. E me admirou muito a forma como ele lida, como ele trata com as pessoas, como ele trata com os problemas, como ele reconhece os erros, né? E como, assim, no dia 7 de abril, ele estava muito sereno, muito tranquilo em relação ao que estava acontecendo. Mas, claro que ele estava indignado, mas ele estava passando uma tranquilidade para todo mundo que estava em volta, enquanto a família dele estava ali, né? Estava acabada, chorada, os amigos e tal. Ele estava com uma tranquilidade, uma serenidade muito grande de confiar nas instituições, né? Esse discurso todo que eles trouxeram, ele é verídico mesmo, e eu vi isso naquele dia, assim, a forma como ele conduziu a situação, de entender que naquele momento ele não podia desafiar as instituições, né? E ao mesmo tempo ele se mantendo forte, firme ali, todo mundo se desaguando de chorar, e ele, tipo, dando risada, fazendo piada leve, uma postura de quem já lutou muito, assim mesmo, sabe? De quem já viu muita coisa, quem já viveu muita coisa, de quem não tem nada a perder, e nesse sentido de colocar a sua vida, as suas escolhas, de colocar o seu projeto de vida à frente da sua vida pessoal, né? Porque e eu acho que, de certa forma, isso deu ainda eu comecei a admirá-lo ainda mais enquanto ser humano, porque eu me coloquei no papel de ser humano no lugar dele, porque eu, enquanto empresário, enquanto empresário da música e tal, a gente já sofre muito embate com essa sociedade, no sentido de ser afrontoso, né? E eu imagino como não é para a sociedade, e principalmente para a elite desse país, ter que lidar com a figura e com a perspicácia, e como é que eu posso traduzir isso? Mas não só com o que o Lula representa, mas com a eficiência dele mesmo. Sim. Né? Com a eficiência que demandou toda uma luta. Ele perdeu várias eleições desde 89, né? Foi ganhar só em 2002, mas assim, como o projeto dele pro Brasil, você tem bom senso, né? A gente está fazendo esse papo para quem tem bom senso, né? Espero que nossos ouvintes tenham. Se você analisar todas as instituições sérias, né? IBGE, ONU, se analisar os dados, daí você vê, com falhas e com acertos, você vê que o país passou a ser outro em vários aspectos, né? E reconhecidamente internacional, ele é um líder respeitado no mundo inteiro. Agora, eu tenho uma oportunidade que poucas pessoas têm, né, cara? Meu trabalho, ele propicia que eu viaje o Brasil inteiro e viaje o mundo. E uma das coisas que me fazem, assim, acreditar muito também no que o Lula fala é como as pessoas o respeitam fora do Brasil, onde em muitos países a democracia é levada mais a sério, e as pessoas têm memória, as pessoas lembram como era o país antes, né? O país que veio dos 80, que veio dos 90 e o que o Brasil se tornou. Me lembro até hoje de quando a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos, o quanto de brasileiro tinha lá. Me lembro até hoje da primeira vez que eu fui para a Europa a trabalho, e estava conversando com uma agência, na verdade uma produtora cultural, que em 2009 montou uma agência de turismo especializou-se em turismo para trabalhar com brasileiros, porque a economia do Brasil estava crescendo, e dito e feito, 2011, 2012, 2013 foram os anos que ela mais ganhou dinheiro. Ela contou isso pra gente, ela contou isso pra mim, né? E eu vi esse movimento, assim, viajando em vários países, em várias cidades também, sabe? Estados Unidos, cara, a gente tirou os Estados Unidos da crise, cara, da recessão, com a quantidade de brasileiros que viajou pra lá, que tava consumindo, que tava comprando as coisas, porque a economia aqui tava não vou dizer um mar de rosa, mas tava aflorada. A gente não sofreu tanto, assim, né? Você vê os planos das empresas, né, cara? Muitas empresas, tipo, abriram várias lojas. Teve um momento ali econômico. Sim. Uma febre de consumo. Febre de consumo, né?
positiva assim, para a economia. Isso aconteceu real e possibilitou que muitas coisas melhorassem no país, mas também cometeram erros, né? Só que aí eu entendo que são erros, os erros que eu digo são principalmente os erros atrelados à corrupção, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Corrupção ela tem no mundo inteiro, né? Até em países bem mais evoluídos que o Brasil. A daqui é realmente desastrosa, mas eu entendo que a gente não vai conseguir zerar ela, mas eu acredito que a gente só passa por um próximo passo da luta se a gente conseguir fazer realmente uma reforma política e mudar os processos realmente. Acho que tem uma desproporção, né? Se lida com a corrupção como se fosse um problema fatal pro país e, tipo, sempre fez parte, sempre teve aí. Aquela grana poderia ser investida sempre em outras coisas. Eu não vou abrir o quanto eu pago por imposto por ano, mas cada vez que eu tenho que pagar o imposto da empresa que o Estado ganha, o Estado lucra mais que eu, né? A minha empresa. Isso é a realidade de boa parte dos brasileiros, né? E então essa insatisfação ela é grande. Mas o que a gente pode fazer, né? Sim. Essa grana é muito triste, por exemplo, a gente pagar impostos federais, né, e a gente ter essa grana revertida para uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Tá ligado? Sério. Quer dizer que é pra isso que eu tô trabalhando, que é pra isso que eu tô colaborando. Isso pra mim é o mais que tem me deixado mais triste no Brasil. Não é o pagar o imposto. E essa é a queixa do boa parte da população. Não é o pagamento do imposto. É você não ver isso refletido em bens e serviços pra população, né? Eu acho que isso é o mais triste, assim, sabe? Da corrupção que todos nós somos contra. Só que ao mesmo tempo eu também vejo um projeto de poder ali dentro do Congresso que não vai deixar isso passar facilmente também, entendeu? É realmente a casa dos ratos, a maioria deles, não todos, mas infelizmente a gente ainda tem lá gente famílias que mandam no Brasil desde 1800. Talvez essa fosse uma questão mais que poderia chatear mais as pessoas, né? Se fosse mais clara, né? Mais explícita. É meio desestimulador, mas aí você vê, né? Você vê os deputados que estão liderando em São Paulo, você vê os deputados que estão liderando no Rio, os senadores, aí você fala, poxa vida, a população também não tá atenta, né? Os caras financiam a ignorância, os caras financiam a nossa ignorância e se aproveitam dela quando querem. Isso pra mim é o mais foda de ver, porque aí eles colocam mais uma vez o povo contra o povo. Entendi. Fiote, a gente estourou o tempo que a gente combinou, mas eu queria que você desse só um panorama rápido, assim, uma coisa bem pessoal mesmo, assim, a gente tá vendo nesse momento aí as fake news, o zap da família, o zap dos amigos, eu queria saber, assim, se você passa por esses momentos de ter que encarar, porque você tá falando aí com um esclarecimento tão legal de percepção do que aconteceu, e a gente vê muito essa percepção diluída e falseada até pelas pessoas que conseguiram se beneficiar desses momentos legais. Você vê isso acontecendo? Rola isso por aí? Como que tá? Eu acho que é um poço de ignorância, né? A gente tem um problema no Brasil grave que é assim, muitas pessoas mudaram de vida, mas atribuem isso a mérito próprio, e não a políticas públicas. Acho que esse foi o grande erro do PT. Entendi. Mas eu também não sei como se resolveria isso, porque assim, como estratégia, a estratégia deles foi oxigenar a economia e dar poder de consumo para as famílias, né? Enquanto estratégia, eu entendo que isso foi acertado, mas faltou, e não foi também falta de investimento em educação, porque investimento na educação ele aconteceu, mas de certa forma as pessoas passaram, essa geração, principalmente anos 2000, que é o que a gente vê agora, tem muita gente que não a juventude toda, mas parte da juventude que volta no Bolsonaro é dessa geração dos 2000 que conheceu outro Brasil já. Parte dessa geração não conheceu o Brasil que a gente conheceu, né? E eu acho que, de certa forma, eles partem de um patamar, de um país que já é outro. Eu acho que isso traz uma certa... Qual que seria a palavra? Prejudica a leitura, né? Um certo pensamento de que as coisas pioraram muito, né? De que o lugar que a gente estava era o pior que a gente já esteve. Eu acho que as coisas vão evoluindo, sabe? E nesse sentido, até Fernando Henrique mesmo não gostando dele, ele cometeu erros, mas acertou muito também, né? O próprio Lula cometeu erros, mas acertou muito. Sim, nas políticas que ele se propôs a fazer, no que o povo elegeu para fazer, ele acertou muito. E eu acho que o grande problema, até que foi o que desencadeou no golpe mesmo, foi uma
O problema acho que foi bastante a classe média, né, cara? A elite, sim, que influenciou o pensamento dos mais pobres da classe média, mas principalmente da classe média, porque a classe média começou a entender a sua evolução, o seu progresso, como um progresso pessoal, de esforço próprio, né? E não como políticas públicas que ajudaram a chegar nesse lugar. Então é como se a partir do momento que e a gente vê muito isso, né, em jogador de futebol, muitas vezes em pessoas da área do entretenimento e tal, e de vários setores, assim, de pessoas que você vê que ascenderam socialmente começam a comprar ideologia só da elite, né, cara, porque é mais cômodo financeiramente falando fazer isso, né. Entendi. Então o Brasil tem esse problema social para corrigir, que é grave, mas que depende do entendimento de todos. Eu hoje sou classe média, né? Isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com o momento que a minha geração viveu, que tem a ver com as políticas públicas que foram criadas na minha geração, tem a ver com toda a revolução tecnológica que aconteceu. A história de vocês é isso. Tem a ver com o meu esforço próprio também, mas o meu esforço próprio, ele não é a força total, né? Ele não é a única justificativa pro avanço econômico e pessoal que eu tive, né, enquanto empresário. Não é só, não posso resumir só isso. Teve muita gente que resumiu o seu avanço a mérito próprio, né? Muita gente dessa dita nova classe média, né? Que surgiu a classe que, quando eu estava na escola, se falava muito, surgimento da classe C. Era o papo, né? E eu acho que parte dessas pessoas são responsáveis pelo que aconteceu por injustiça mesmo, né? Essa coisa de você não reconhecer que é uma comunidade, né? É uma série de fatores que possibilitam uma pessoa ter sucesso, né? Claro que tem o seu trabalho também, mas tem uma série de fatores. E o Brasil e a sociedade, o Estado brasileiro passou por uma transformação que possibilitou essa oxigenação, essa mudança na pirâmide social, de certa forma. Mas parte dessas pessoas também, quando atingiram esse resultado, também começaram a comprar ideologia. Abandonaram, né? Começaram a comprar ideologia de classes sociais mais abastadas, né? Compraram a ideia do patrão ao invés de querer puxar mais gente com a mesma origem que a delas, né? Então essa pequena mudança que rolou na pirâmide social do Brasil já foi uma mudança que a gente já sentiu assim na pele do como o projeto de não educação, o projeto de fome, o projeto de pobreza, ele é um projeto do Brasil mesmo. As pessoas se manterem onde estão, caladas, morrendo, nós negros sendo mortos e por aí vai, né? Então isso é o mais triste desse momento que a gente vive assim, mas ao mesmo tempo você vê essa resposta aí também das pessoas mais pobres nas urnas também, né, cara, que é isso que eu te falei ali atrás, é inexplicável essa volta que o PT deu, inexplicável, se você não analisar o todo, né? O todo, né, mas se você analisar, você vê que tem essa construção política que foi feita, ela é verdadeira, cara, não vão conseguir apagar. Sim. Os caras podem dar o golpe, pode, como diz o outro lá, burrão, ir pra rua e matar pelo menos 30 mil, tá ligado? Mas mesmo ele fazendo isso, vai diminuir, vai ter mais gente pra lutar, vai ser uma desgraça do caralho, mas esse elo do que o Brasil viveu não vai ser apagado, porque as pessoas realmente se lembram, e é recente, né? Não é uma coisa que você está falando como a gente estudou, que a gente estudou a ditadura lá. Sim, né? Não é uma coisa que tá nos livros ainda, né? Tá essas pessoas estão todas aí. Tá factível, é uma realidade, né? E é uma realidade que a gente tá aí, a gente viveu, acho que de 2014 para 2018, um ponto importante do golpe não ter dado certo é a memória das pessoas também. A eleição foi logo ali, diferente de outros anos de situações que a gente viveu no Brasil. A eleição foi logo ali, cara, tem 3 anos. Nem parece só isso. Fiote, rapidamente, sim, mas eu queria saber só um ponto de vista da ala cultural. Você acabou de fazer parte do edital da Natura, que eu acho que tem um trabalho sério ali de usar, que a empresa usa as políticas públicas para fomentar diversos projetos, né? Ajudar, acho que foram mais de 50 projetos nesse edital. Você acha que nessa briga cultural, que é uma das alas dessa ala reacionária, de acabar com esses
privilégios, essas coisas, esse papo, né, anticultural. Você vê as pessoas conversando sobre isso, tem algum medo das pessoas irem na intenção de prejudicar esses projetos que foram criados, assim, no futuro? Mas com certeza, com certeza. Bom, essa semana mesmo eu tava falando, esse ano já teve vários, por exemplo, cinema no Brasil, hoje, ele não é ainda autossustentável, né? Sim. Infelizmente. Então, sem essas políticas públicas, só que ao mesmo tempo a indústria do cinema cresceu muito na época dos governos do PT. Foi criada a Ancine, que é uma coisa que a gente estava discutindo para a regularização também da cadeia produtiva musical, que seria incrível, entendeu? Porque a gente não tem números da cadeia musical palpáveis, sacou? Tem um senso. Exato, tem muita gente na ilegalidade, é um mercado muito informal, porque é isso, não existe leis próprias trabalhistas para nosso setor. Era um passo a ser dado, né? Não existem, então a gente não consegue, é uma grande incerteza para o mercado, mas que prejudica a nação também, né? Então a gente estava caminhando nesse sentido, a questão dos direitos autorais também, que tinha uma pauta interessante também em curso, tudo isso foi parado. E tudo isso já foi parado, então a intenção dos caras é realmente... E assim, se você, uma nação sem cultura e sem educação, cara, você faz o que você quer, né? É isso que os caras querem. E a cultura leva as pessoas a pensar, leva as pessoas é um elemento essencial da vida do ser humano. Só que as pessoas têm transformado os agentes culturais, os artistas, em bandidos, tá ligado? E, pô, isso é muito triste do Brasil, na verdade, muito triste. Isso tem sido discutido, sim. Só nesses últimos 4 anos aí, já foi brutal, tipo assim, muitos festivais independentes que ascenderam na era Lula por conta, a Petrobras viviam anos ótimos, né, então financiava-se muitos festivais através das leis de incentivos, né, festivais independentes, pô, isso oxigenava a cadeia produtiva musical de uma maneira incrível, né, muitos festivais independentes fecharam, muitos faliram, muitas das pessoas que têm feito festivais estão endividadas com dívida de 300, 200, 400 mil. Nossa, velho. Tá ligado? Não tem como produzir cultura nesse, tipo assim, falando da música especificamente, existe toda a corrupção que tem as rádios, as TVs e tal. Ainda assim, quase, sei lá, acho que 80% do mercado hoje é de um gênero só, monotemático, que é o sertanejo, tá ligado? Todos os outros, até a MPB tá morrendo, cara, tem se revelado poucos artistas de música, vamos dizer, da dita música popular brasileira, e os gêneros aos quais a gente faz parte, né, que são os gêneros periféricos, embora você tenha aí o funk contraversor, né, nesse cenário todo rap também crescendo, sim, ainda assim os espaços são muito pequenos, então a economia que a gente movimenta ainda é muito pequena comparada ao sertanejo, comparada ao outro. Então assim, a gente não consegue ter uma indústria 100% viável com os valores que a gente precisa, que a gente pauta, né, de transformação social, sem um incentivo cultural também por parte do Estado, incentivos através de leis, que a gente possibilite você levar shows para regiões periféricas, entendeu? Pagando as pessoas, né, gerando, fazendo a economia circular. Sim, gera empregos, né? Gera empregos em vários graus. Sim, a gente também, quando vai fazer... E é isso que acontece, você acaba, tipo assim, não vai acabar a cultura, mas ela vai ser mais elitizada do que ela é, então quem vai consumir? A elite é onde você vai ver show, Credit Card Hall, só quem tem dinheiro para ir no Credit Card Hall é que vai ver show. O que vai acabar? Vai acabar show em praça pública, vai acabar show nas periferias, é isso que vai acabar. Tá ligado? É isso que vai acabar. E aí o que acontece? Você tira a grana da educação, você corta grana da cultura, você diminui a importância da cultura para a nação, e você emburrece as pessoas. E aí você se aproveita desse emburrecimento para o seu projeto de poder. Esse é o grande projeto do Brasil desde 1500, tá ligado? A dificuldade para quebrar essa barreira se não é a mesma, continua muito parecida, né? Tem que comunicar as pessoas. É a briga de vocês aí, por exemplo, né? Continua sendo a mesma. Nem o... Porra, olha, e a gente tá num momento tão ignorante, mas tipo assim, nem quando São Paulo teve na gestão do Kassab, cara, as coisas chegavam perto do que a gente tá vivendo agora. Ó, o Kassab, o Serra, tá ligado? Foram políticos que, mesmo tendo uma política de extrema direita, não, de direita,
não deixaram de lado a pauta cultural. Sim, sim. Tá ligado? Não deixaram de lado a pauta cultural. O próprio Alckmin, cara. O próprio Alckmin, com as viradas culturais, com... Tudo isso se manteve, né? Tudo isso se manteve. Nunca assim, tem várias críticas ao próprio Alckmin, mas assim, o Alckmin nunca censurou nenhuma apresentação nossa. Nenhuma. Enquanto chefe de Estado. O Dória já. Tá ligado? O Dória já. Não vou falar isso abertamente, explicitamente, mas sim. Tá ligado? Uhum. E aí você vê como a gente vive uma sociedade doente do ponto de vista de que também em um espaço conquistado, né, cara? Você não pode partidarizar o cargo que você ocupa. Isso eu digo, isso é uma mensagem tanto para os governos progressistas quanto para os de direita, entendeu? As pessoas têm que ter ali, a gente tem que chegar no momento enquanto sociedade, onde os artistas, onde qualquer ser humano possa expor as suas ideias livremente, sem ser cerceado por isso, seja de que nível for. Tem que ter essa liberdade. A gente tem que chegar no momento que a gente tenha 100% dessa liberdade, pessoal. Até esses ignorantes que vociferam aí as coisas que o Bolsonaro diz, eles têm o direito de falar. Sim. Tá ligado? Eles têm o direito de falar. O que a gente não pode é deixar que esse movimento cresça, mas o direito de falar eles têm. Sim. Tá ligado? O direito de falar o que eles acham, o que eles pensam, mesmo com toda a ignorância que eles têm em relação aos temas e toda a distorção que fazem em relação aos assuntos, eles têm o direito de fazer isso. Mas a gente não tem o direito de cerceá-los, mas também a gente tem que entender para que rumo o país tem que ir. Sim. Né? É a proposta de diálogo, né? De consensos razoáveis, de algumas coisas não serem quebradas. Liberdade, dignidade, direitos, né? Direitos básicos. São direitos básicos, elementares que a gente está pondo em jogo, né? Tá pondo em jogo tá muito perto de perder, né? Muito perto de perder, as pessoas não têm noção do que é perder isso, né? É exatamente aquela velha máxima que tem se falado muito das pessoas estarem pedindo a volta da ditadura no meio de uma democracia, né? Exato. Depois de muito sangue ter jorrado para que essas pessoas tivessem esse direito de falar até essas atrocidades, né? E para quem viveu naquela época, né, você conversa com pessoas mais velhas que sofreram repressão, que apanharam e tal, as pessoas já estão no nível assim de chorar, sabe, por ter vivenciado aquilo, de repudiar completamente, porque sabem que foi aquilo. A gente vive aí gerações, infelizmente, de pessoas acéfalas que, infelizmente, querem fazer o país retroceder. Acho que tem coisas para mudar, mas não é por esse caminho que a gente vai mudar as coisas. Tem uma coisa muito foda na Alemanha que eu quase estudei história, né? Uhum. Eu quase fiz faculdade de história e eu queria muito ir para a Alemanha por conta do que aconteceu ali, né? Do que aconteceu, né, na época do nazismo e tudo mais. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir lá, a gente teve a possibilidade de ser recebido por uma dupla de produtoras alemãs. Uhum. E elas tinham vergonha, os alemães, boa parte dos alemães tem vergonha do passado deles. E essa vergonha que eles têm, ela é estampada em todos os lugares do país. Tá ligado? Uhum. Toda a história tá registrada lá. Isso é um dos fatos que fazem com que a Alemanha não retroceda para aquele passado dela, porque ela não só se arrependeu do que foi feito, como ela não deixa que os alemães esqueçam o que foi o Holocausto, né? Então você vê lembranças desse passado terrível em todos os lugares da Alemanha, em homenagens, entendeu? Sim. Em manutenção de espaços. De espaços. Você vê isso em todos os contos dos campos de concentração que muitas pessoas vão visitar, que é uma energia pesadíssima, mas assim, tá ali, a história tá ali. Aqui, cara, a gente matou, os portugueses mataram milhões de índios, mataram milhões de africanos, escravizaram milhões. E esse passado sempre foi renegado. Não, você tem um museu sobre isso e por exemplo, o povo... tá logo ali, né? Tá logo ali. E a ditadura que, por exemplo, foi mais perto, se você for ver, o que tem de memória também é bem limitado, né? É muito pouco. A memória ela é pouco, você fala sobre isso na história, mas a memória e as pessoas que vivenciaram aquilo não querem voltar.
De jeito nenhum, mas ao mesmo tempo o Brasil também, a sociedade brasileira está completamente a par dessas discussões, né? E não consegue se... como é que fala? Isso não fica claro para as pessoas. Você não consegue historicamente registrar aquele período para que as pessoas não deixem de lembrar o que foi aquele período da ditadura, né? É isso, você não cria, é como se, sei lá, é realmente isso, na verdade, né? Eu matei alguém, hoje não pode mais matar, tá tudo certo. A família que eu destruí, foda-se. A vida que eu destruí, foda-se. Fica um vazio, né? E quem chega e não pega referência... É tipo, já passou, não, mas isso foi lá atrás, isso foi lá atrás, não importa mais, mas e a família que você dilacerou? E a vida que você tirou? E aí, como é que fica? Só porque hoje não pode mais... É muito amplo isso, né? Vamos passar por cima das consequências que foram tidas. Né? É isso, acho que esse é o recado. Se a gente não reconhecer os erros que o Brasil cometeu, e para equiparar a sociedade, a gente poder realmente conversar sobre a tal sonhada meritocracia, que eu também sonho com a meritocracia. Seria ótimo, né? Mesmo nível de igualdade, vai ser incrível, mas a partir do momento que o Estado financiou esse genocídio e financia até hoje, o Estado tem que trabalhar para corrigir essa pirâmide social. Exato. Entendeu? Senão, a sociedade só ela não vai conseguir. A gente não vai conseguir evoluir. Aí, o que eu acho mais burro desse processo todo que é construído com as pessoas não vem que essa violência volta pra elite também. Vai voltar a ter sequestro pra caralho no país, igual tinha no final dos 90 e início dos 2000, lembra? Sim. Quando sequestraram a filha do Silvio Santos, cara? Sim. Foi naquela crise econômica. Então, é esse tipo de... O crescimento, assim, a força que o PCC ganhou, né? É esse tipo de Brasil que a gente está lutando para ter de novo, que é o que vai acontecer. Quanto mais financia a desigualdade, é mais para esse caminho que a gente vai. E é ruim para todo mundo. É ruim para gente que morre na periferia, é ruim pro playboy que vai ser sequestrado. É ruim pro cara que tá ganhando muito dinheiro aí, empresário que apostou nesse projeto, né? Então... Não é um caminho inteligente. Isso é que é o mais triste de todos. Eu acho que é muito engraçado, porque quando a gente fala nas pessoas que realmente não têm a memória, assim, acho que tem um efeito eleitoral que é muito perverso, que é assim, com certeza se o cara conseguir lá os 50% mais um que precisa para eleger, não quer dizer que parte da população, todas elas aprovaram esse projeto, né? Tipo assim, ao primeiro sinal de, nossa, não foi isso que foi combinado, vai todo mundo voltar, né? A gente vai ter que abraçar essas pessoas de novo e falar, veio... A gente ficou aqui falando, né? Você acha? Ou não sei. Acho que faz sentido, né, cara? Porque vai todo mundo se arrepender, né? É aquela coisa, não existe o eleitor do Collor, né? Não existe o eleitor do... As pessoas já não estão... não foi construída uma narrativa de que o país iria ser o país das maravilhas em 2 anos de governo Temer. Foi essa narrativa que foi construída quando as Ninguém brigou pelo Temer, né, parece. O que está acontecendo agora? As pessoas já sacaram o que está acontecendo. Então, só que as pessoas estão votando, principalmente as que estão votando no Bolsonaro, tem uma elite que é para mantenência de privilégio e enriquecimento, sim. Agora, existem muitas pessoas que estão sendo cooptadas por esse discurso, mas que é o que eu postei no Twitter lá, tá comprando essa ideia, maior é o cachorrinho de mansão, que tá comprando essa ideia dos playboys, mas quando cai a chuva, esse cachorro vai dormir na rua. Certo. Tá ligado? É o que vai acontecer, porque... E o mais louco de tudo isso é que o cara não, tipo assim, ele não tem nem competência para fazer, atender os desejos dessas pessoas que... para atender essa vontade, esse desejo das pessoas que estão acreditando confiança nele. Ele não tem nem capacidade intelectual de fazer o que ele está se propondo a fazer uma desgraça do caralho. Mas acho que ele vai desapontar a gente, ele já desapontou, mas vai desapontar ainda mais os eleitores. Entendeu? É isso. Porque ele não tem capacidade técnica, capacidade intelectual nenhuma de ocupar um cargo como esse. E eu acho que, enfim, se o PT já se fortificou depois do golpe, né, de certa forma, então eu acho que não vai ter... o povo vai sacar o que aconteceu. Se acontecer, ele vai sacar o que aconteceu. O que é foda é que é triste que muita gente vai morrer, né, cara? Muita gente vai
Quem já tá, quando você viaja aí pelo Brasil, você vai no Nordeste, você vai nas periferias, você já vê muita gente se fudendo, a criminalidade já aumentando, explodindo, já principalmente no Nordeste, como vinha diminuindo, né? Então essa bolha a gente já consegue ver e vai só piorar. Vai só piorar. Fiote, sexta-feira, pré-eleição, a gente conversou aqui por 1 hora, acho que conseguimos expor o que a gente tá pensando nesse momento. Você tem algum recado? A gente ficou meio aqui no bad aqui no final, mas você tem algum recado de uma boa notícia? Qualquer boa notícia? Vocês estão trabalhando aí, planejando alguma coisa que já pode contar? Tem algo? Eu não posso abrir nada ainda, mas a gente vem aí disco novo da Drica pro ano que vem projeto novo do Rael, o Emicida acabou de lançar um livro infantil também, a gente tá trabalhando bastante com desenvolvimento de trilha sonora agora para entretenimento também, então a gente está fazendo uns projetos interessantes aí que em breve vão ser divulgados. Então tem uma variável aí de trabalhos que a gente tem se esforçado para produzir para as pessoas que colocaram a gente nesse lugar e revelando novos artistas, novas pessoas também, novos projetos. Vamos continuar trabalhando até onde for possível. Massa, Fiote. Queria te agradecer pelo papo, por conversar com a gente aqui. Muito obrigado, velho. Obrigado, até a próxima. Valeu, Fiote.